Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Você que já está conosco, conectado aí nas redes sociais, nós estamos felizes por poder participar mais uma vez desse culto de adoração ao nosso Deus. Muito obrigado por você estar participando. Eu espero que você esteja me ouvindo bem. Espero que você e eu possamos adorar a Deus de forma intensa, expondo a realidade interna de nosso coração, demonstrando que a nossa gratidão ao nome de Deus. Então, você que já chegou aqui no culto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus ilumine a sua vida, a sua família, os seus passos, os seus projetos, tá bom? Nós queremos, nesse momento, começarmos esse culto de adoração a Deus, cantando um hino muito bonito do nosso inário adventista, o hino 518, que diz: a Jesus seguir eu quero. Você quer seguir a Jesus? Quer continuar animado, motivado nos caminhos do Senhor? Então vamos cantar esse hino, né? Mesmo que todos te neguem, a Jesus seguir eu quero. Seja só morte sem onde quer que vá meu mestre, seguirei, sem mais temer. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se o caminho for custoso, ele houver escuridão, por ali tu já passaste e me tomas pela mão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se encontrar dificuldades que envolver-me a tentação, tu também tentado foste e sofreste provação. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. Se tu queres conduzir-me pela triste solidão, tu andaste no deserto e meus pés seguir-te-ão. Ó Jesus, seguir-te quero, tu morreste foi por mim, mesmo que te neguem todos, eu te sigo até o fim. E se for tua vontade que eu transporte ao Rio Jordão, tu também
Amém. Louvado seja o nome de Deus. Mesmo que todos deixarem o nosso mestre, nós precisamos continuar seguindo a ele a todo momento, em cada circunstância. Que bom estarmos aqui cantando ao nosso Deus louvores, agradecendo a esse Deus maravilhoso por tudo que ele tem feito e pelo que ele está fazendo e pelo aquilo que ele ainda fará em nossa vida. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a vida de sua família, que nós possamos receber aqui nesse momento de culto, de adoração ao Senhor, aquilo que estamos precisando, possamos encontrar a paz, possamos encontrar o alívio, o perdão de nossos pecados, que Deus possa ouvir a nossa oração. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam muito bem-vindos, viu? Já tem alguns irmãos conosco aqui, nosso irmão Tony de Paula, sua esposa Alice, né? Já estão conosco o irmão Doni de Paula, o José Geraldo, o Rogério de Paula, a Lucemi Alves, a Amanda Ribeiro, a Lenilda Ferreira, a Maria Sueli e a Ivonete Lopes. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, né? Não estamos na casa de Deus literalmente, mas estamos na presença do Senhor, e isso se torna, então, o mesmo que dizer que estamos na casa de Deus. Algumas igrejas já estão abertas no distrito, outras ainda estão fechadas, e por essa questão nós estamos fazendo esse culto aqui online para que vocês que ainda não estão tendo a oportunidade de ir à igreja presencialmente possam ter esse culto aqui. Nós teríamos hoje a presença e a participação do pastor Alain Steno, que estaria conosco essa noite, trazendo a mensagem para nós, mas agora há pouco a esposa dele foi para o hospital para ganhar neném, e para honra e glória de Deus, correu tudo bem, e ele está lá no hospital agora. A neném acabou de nascer, a Vitória, uma benção, uma linda menina, para a glória de Deus. Ele acabou de colocar aqui a foto, e ele pediu desculpa ao pastor, em outro momento eu gostaria de estar com vocês, hoje realmente eu não posso. E ele pediu oração para que estivéssemos orando por ele, para que corresse tudo bem, e graças a Deus nós oramos, correu tudo bem, foi uma bênção o parto ali, estão todos felizes, e nós queremos que você também possa estar feliz nesse momento. O pastor Alain Steno não estará conosco, mas nós estaremos trazendo aqui a mensagem, estudando a palavra de Deus, e com certeza Deus vai falar conosco, tá? Gostaria de orar por aqueles que já deixaram seu pedido de oração aqui, a nossa irmã Maria Alice pedindo pelos seus familiares, pelos seus filhos e netos, também o nosso irmão Tony vem aqui pedindo oração pelo seu irmão, né, que está com problema nas vistas, que nós possamos orar por ele. E os demais irmãos aqui, né, a irmã Maria Sueli, agradece a Deus pela proteção diária, pela provisão, por ele ter nos dado todos os recursos, o alimento, o sol, a chuva, as bênçãos diárias, né? Louvado seja o nosso Deus, que tem cuidado constantemente de nós. Ela também pede oração pelo nosso irmão Sérgio, nossa irmã Xênia, que são irmãos ali muito queridos, amados, da igreja de Carmo do Rio Claro. Vamos continuar orando por esses irmãos, intercedendo por eles, para que possamos receber as bênçãos. E também pela família dela, e ela também lembrou de orar pela família pastoral. Muito obrigado, viu, por estarem orando também por nós. Nós também precisamos do apoio de Deus, precisamos das orações, e ficamos felizes de vocês lembrarem de nós também. Vamos orar por todos os irmãos que estão aqui, nosso irmão Lauro, nosso irmão Geraldo. Vamos orar por esses irmãos que já colocaram aqui o boa noite. E nesse instante eu convido você a se unir comigo em oração. Oremos. Poderoso Deus, nosso amado Pai, estamos aqui reunidos em Tua presença, de forma virtual, de forma online. Queremos agradecer ao Senhor por esses irmãos que já estão conosco aqui, neste exato momento, adorando o Teu nome, através dos hinos que estamos cantando, através também, ó Deus, da atenção. E nós queremos, nesse momento, ofertar a nossa vida, nosso coração, nossa mente em Tuas mãos. Também queremos lhe apresentar cada pessoa, cada família, cada jovem, cada criança, cada idoso, cada adulto, Senhor, que está nesse momento assistindo esse culto ou que está prestando culto ao Senhor. Que o Senhor venha ouvir a nossa voz, venha com atenção ouvir nossos pedidos, ó Deus. Venha ser com nossa família, com os nossos parentes, com nossos amigos, como a nossa irmã Maria Alice, pedindo aqui pelos seus netos, pelos seus filhos. Cuide de todos eles aonde estiverem, ó Pai. Abençoe e fortaleça-os. Também seja com a nossa irmã Xênia, nosso irmão Sérgio, convertendo os corações, iluminando a vida, abençoando o casamento dos dois, iluminando, ó Deus,
a caminhada deles, para que eles possam sentir a tua presença, a tua companhia, e eles possam reafirmarem o compromisso com o Senhor cada vez mais. Nós amamos eles, a igreja de Carmo do Rio Claro ama esses irmãos, e nós pedimos que o Senhor continue também abençoando. Abençoe ali os irmãos que estão assistindo daquela igreja, também todos os irmãos de outras igrejas, de outras congregações que estão conosco agora conectados, Senhor. Que nesse instante cada um possa sentir o teu apoio, que o Senhor possa trazer consolo ao nosso coração, trazer paz à nossa alma, que o Senhor nesse instante venha ouvir as nossas petições, aqueles que não, ó Deus, colocaram aqui no chat de forma expressa, de forma escrita o seu pedido, mas que tenham um pedido em seu coração, na alma, aquelas pessoas, ó Deus, que têm alguma coisa séria para resolver, que o Senhor possa ajudá-los a resolver, solucionar, Pai. Aqueles que estão precisando de saúde, mas ficaram impedidos, ó Deus, de pedir aqui nesse momento, que o Senhor possa estar dando saúde. Aqueles que estão enfrentando dificuldade no casamento, que o Senhor possa estar entrando na vida conjugal, abençoando, trazendo amor, trazendo paz, trazendo, ó Deus, ali alegria, paciência de um para com o outro, e que o Senhor possa restaurar essa família, esse casal. Se existe algum jovem, ó Deus, que está assistindo esse culto nesse momento, que está um pouco afastado do Senhor e precisa voltar para os teus braços, que o Senhor possa tomá-lo em tuas mãos e trazê-lo para junto de ti. Também, se existe, ó Deus, alguém aqui que está aflito porque o filho, ó Deus, está nas drogas, ou a filha, ó Deus, está em um caminho que não seria um caminho bom, que o Senhor, ó Deus, transforme a vida desse filho, dessa filha, traga ele para teus braços, converta no seu coração, toque em sua mente, e que o Senhor acalme o coração do pai e da mãe, para que eles possam ter certeza que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Esteja conosco nesse momento ao cantarmos aqui os hinos, receba a nossa adoração, receba a nossa oração, e que a mensagem que vamos falar aqui e trazer possa realmente falar ao nosso coração. Nos motiva, nos enche de fervor, nos enche de entusiasmo e nos prepara cada vez mais para estarmos contigo, ó Pai. Abençoa os irmãos que estão assistindo esse culto lá diretamente em Belo Horizonte, os irmãos da nossa irmã Sueli, esteja trabalhando na vida deles, abençoando o trabalho deles, abençoando a família deles e trazendo salvação para toda a família, perdoando os pecados deles e o pecado de todos nós que estamos aqui. Esteja conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Que maravilha poder estar conectado com Deus através dessa ferramenta que temos, que é a rede social, né? Em outros cultos, nós estaremos realizando o culto já na igreja, de forma online para vocês. Aqueles que não tiverem como acessar a página da igreja ou o site do pastor, o Anderson, vai poder também conseguir ver ali algumas pregações que a gente já deixou gravado para que você assista em algum momento. Vamos supor, em algum momento eu vou estar atendendo uma igreja presencialmente, e aí é provável que eu não consiga estar em um local onde tem internet para gravar a mensagem para você. Hoje eu estou na minha casa com a internet aqui gravando este culto de adoração para você, a mensagem. Mas em algum momento eu vou estar na roça, em Campo do Meio, lá não tem internet, ou em outros lugares, e aí eu deixei o sermão gravado para você, para que você possa entrar naquele momento ali, no sábado, por exemplo, 10 da manhã, já tem o sermão lá para você estar ouvindo e participando e estudando a palavra de Deus, tá bom? A gente tem feito isso com muito carinho, nos redobrado aqui nas atividades do dia a dia, para que possamos gravar bons sermões, para que você possa ouvir, estudar a palavra de Deus e com muita firmeza estar aprendendo mais sobre o Senhor e se entregando a esse Deus, tá? Que Deus ilumine a sua vida nesse momento e toda a sua família. Nós queremos hoje ler com vocês aqui o Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás. Louvado seja Deus, que palavra bonita, né? Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, ou seja, sua esposa será uma bênção. Teus filhos como um rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Teus filhos também serão abençoados, é o que o texto está dizendo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Você teme a Deus, não é ter medo de Deus. Aqui a palavra temer significa reverencia ao nome de Deus. Aquele que obedece aos mandamentos do Senhor, esses serão bem-aventurados, abençoados. O texto continua dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, a paz sobre Israel. Que lindo salmo, na verdade,
Que bonito texto onde diz que Deus espera bênçãos e bênçãos para a nossa esposa, para o esposo, para o cônjuge, né? Para os filhos, para os parentes, para que tudo corra bem. E o desejo que eu tenho no meu coração é que tudo corra bem em sua vida e que Deus abençoe os seus passos, tá? Nós queremos cantar mais um hino aqui nesse momento com você, o hino 172 do nosso cenário. Eu quero compartilhar com você aqui para que possamos juntos adorar a esse Deus maravilhoso. Cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vim. Das trevas te chamei à luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei meu trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, o peregrino aqui. Não queiras, pois, desculpas dar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor, a angústia que sofri. Não pode haver maior a ela sucumbir. Mas mesma morte desprezei pra te salvar assim. Morte a minha vida dei, que fazes tu por mim. Amém. Louvado seja Deus, né? Tivemos uma pequena dificuldade para colocar o hino, mas o hino saiu e foi um hino espetacular, maravilhoso. Eu sinto assim, quando eu canto esse hino, que eu preciso fazer mais por Jesus, que eu preciso me envolver mais nas coisas de Deus, buscar mais a presença do meu Senhor. Eu sinto que tenho feito muito pouco para Deus, em vista de tanto que Ele tem feito por mim. Deu a vida, né, do seu Filho, para que todos nós pudéssemos ter vida eterna, para que nós pudéssemos ter a paz em Cristo Jesus. Isso é algo muito maravilhoso. Todos os dias nós temos que agradecer ao nosso bom Deus pela salvação em Cristo Jesus. Precisamos agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de confessar os nossos pecados e recebermos o perdão do Senhor. E mediante a isso, precisamos estar gratos e obedecer aos mandamentos pela gratidão que temos a Ele, né? Como eu disse para vocês, hoje o pastor Alan estaria trazendo a mensagem para nós, e como ele não pôde estar conosco, eu preparei um sermão aqui, e eu, nas quartas-feiras, tenho reservado esse momento para nós falarmos de temas assim mais profundos, mais espirituais. Eu sempre sei que quem está no culto de quarta-feira são pessoas fiéis, são pessoas fervorosas, dedicadas, e esses temas que a gente tem trabalhado aqui são temas que quem é valoroso na igreja, quem é dedicado no serviço do Senhor, com certeza gosta muito de aprender, porque quando nós estudamos mais os textos bíblicos, mais assuntos profundos, a gente vê a precisão da Bíblia, a singeleza de todos os versos, como Deus fala conosco, não é? Eu quero agradecer mais uma vez aqui os irmãos que estão conosco conectados. Não saia, fica aqui conosco, nós iremos estudar a Bíblia agora, um tema fantástico, um tema especial. E quero agradecer aos irmãos que entraram aqui, que está mandando boa noite para nós aqui, a nossa irmã Maria Heloísa, pedindo oração para o seu filho Sérgio. Vamos estar orando sim,
tá, irmã? Vamos também orar pela família do nosso irmão Sebastião, está conectado conosco aqui, dando boa noite. Nossa irmã Ivone Caetano, seja bem-vinda, que Deus ilumine a sua vida. Você que está conosco a primeira vez, você que está assistindo esse culto, participando conosco, seja muito bem-vindo, que Deus ilumine a sua vida. Só que a Bíblia tem um texto que diz que as coisas espirituais só se discernem de forma espiritual. Ou seja, as coisas de Deus são loucuras para nós que somos humanos. Quando estudamos as coisas de Deus, falamos assim, nossa, eu não consigo praticar isso por mim mesmo. Então, o que nós precisamos? Precisamos sempre, antes de estudar a Bíblia, orarmos a Deus. Então, nós vamos fazer mais uma oração aqui e logo em seguida estarei compartilhando com vocês aqui uma tela, iremos trabalhar um tema importante, né? E iremos trabalhar sobre o fim da antiga aliança. É um assunto que temos trabalhado já em algumas quarta-feiras e é um assunto que também temos estudado na lição da Escola Sabatina, só que às vezes na lição da Escola Sabatina o tempo é escasso para trabalharmos esse assunto tão importante. Então fique conosco e vamos estudar esse tema juntos. Oremos ao nosso Deus antes de abrirmos a Bíblia. Poderoso Deus, amado Pai, nesse instante, ó Deus, chegamos no melhor momento do culto, que é esse momento onde nós ouvimos o Senhor falar conosco. Até agora nós estamos falando com o Senhor, estamos aqui entregando nosso coração, nossa vida, a vida de nossa família, estamos pedindo consolo, estamos pedindo alívio, estamos precisando realmente, ó Pai, de cura. Estamos realmente precisando de libertação. Estamos, sim, ó Pai, precisando de teu apoio, de teu cuidado, de tua provisão. E nós estamos aqui realmente para clamar por essas coisas, porque sem o Senhor nós não somos nada. Mas também nesse instante, ó Deus, nós iremos abrir a palavra do Senhor. Iremos ler vários textos aqui do Antigo Testamento e do Novo Testamento, porque a tua palavra é uma só, ela é íntegra e ela é eficaz. Ela é, ó Deus, penetrante como uma espada que divide, ó Deus, a nossa alma, e por isso nesse instante nós queremos que ela possa fazer uma transformação em nosso pensamento, em nossas atitudes, e que nós possamos ser renovados espiritualmente a partir do estudo da tua palavra nesse instante. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, para que esse assunto possa ser explicado de forma clara, de forma objetiva, e o Senhor venha ensinar para nós o que o Senhor quer trazer de lição neste momento. Fale conosco, o teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor nos ajude a ter concentração nesse momento, com a nossa mente, o nosso intelecto. Eu sei, Pai, que muitas vezes é difícil de assistir um culto online, onde tantas coisas chamam a nossa atenção, às vezes as coisas que acontecem na nossa casa, às vezes alguém que chama, alguém que grita, alguém que quer uma coisa, mas que nós possamos estar concentrados nesse momento, nessa live, nesse culto e no estudo da tua palavra, que o Senhor nos dê atenção, que nossa mente possa estar atenta, nosso coração receptivo e que nós possamos estar abertos ao aprendizado. Esteja conosco em nome de Jesus, abençoe também as pessoas que entraram aqui nesse culto agora, os nossos irmãos, as pessoas que foram citadas aqui, que cada um receba aquilo que está precisando, de acordo com a sua santa vontade, eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja o nosso Deus. Vou compartilhar com vocês aqui a tela onde nós vamos estudar a mensagem, né? Como eu disse para vocês, o tema dessa noite é um tema, o fim do concerto do Sinai, ou o fim da aliança que tinha ali no Monte Sinai. Como foi desfeito a velha aliança e qual é a necessidade que temos de uma renovação, ou melhor, de uma revogação dessa aliança? Nós temos falado ao longo dos tempos aqui com vocês, em alguns cultos, que Deus estabeleceu duas alianças com o povo. Uma estabeleceu com Adão e Eva, e ela foi renovada ali com Noé, depois foi renovada com Abraão, depois foi renovada também com Moisés e o povo ali no deserto, e assim por diante. Essa lei é chamada de concerto eterno, e Jesus, quando ele morre na cruz, ele assina esse concerto eterno, e esse concerto eterno passa a ser chamado de nova aliança. Mas por que esse conceito eterno é chamado de nova aliança? Porque é assinado somente quando Jesus morre. O povo de Israel antigamente tinha uma antiga aliança. Essa foi uma aliança que Deus firmou apenas com Moisés e o povo de Israel, quando eles saem do Egito ali como escravo. Como eles eram um povo que não entendiam muito bem as leis de Deus, como eles não entendiam muito bem os concertos de Deus e tinham dificuldade para obedecer, eles eram um povo que mais ou menos chegavam sempre assim para Moisés: Moisés pode isso, Moisés pode aquilo, o que eu devo fazer, o que é pecado, o que não é?
Então Deus teve que ensinar o beabá, o ABC da salvação para eles e instituiu com eles o concerto do Sinai, que é chamado de Antiga Aliança, tá? Então, quando eu falar antigo aliança, o concerto do Sinai, é aquela aliança que ele estabeleceu com Moisés ali no Monte Sinai, onde ele deu as tábuas dos 10 mandamentos, onde ele escreveu, ele instruiu Moisés para escrever ali os mandamentos em um livro, não é? A escrever todas as leis civis, as leis morais, as leis cerimoniais, tudo aquilo, ele fez um compromisso ali com aquele povo, de forma mais direta. E eu quero trabalhar esse assunto com vocês agora, e nós vamos começar lendo aqui um texto. Vocês estão acompanhando aí, né? Vocês estão tendo em tela aí o slide para vocês acompanharem. E a pergunta que nós iremos começar aqui a trabalhar é: que promessa Deus fez a Israel por meio do profeta Jeremias? Olhem só o texto de Jeremias. Nós já estudamos o texto aqui em outros momentos, mas vamos ler novamente para entendermos esse assunto, não é? A repetição é importante. E vamos trabalhar quando foi que esse concerto do Sinai teve um fim, quando ele foi abirrogado, não é? Ou revogado. Jeremias 31, acompanhe comigo, verso 31 a 34, que eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito. É uma aliança nova, é diferente, não é uma aliança conforme aquela que eu fiz com o povo de Israel, com Moisés e com o povo do Egito. Então você entenda, aquilo é uma aliança, e agora o profeta diz que Deus ia fazer uma outra aliança conosco, que é a nova aliança, quando Jesus morre na cruz. O versículo que eu vou ler para vocês agora, eu vou pular para o versículo 33, que diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês, meus queridos irmãos, precisam entender que a lei ali no Monte Sinai era uma lei escrita em livros, né, escrito na pedra. E Deus ele faz uma promessa para Jeremias, Jeremias transmite ao povo que a aliança que ele queria fundar agora com o povo era uma aliança que não estaria apenas no livro, não estaria apenas em pedras. Deus queria escrever as suas leis, os seus mandamentos, a sua vontade no nosso coração. Não é? Porque senão o ser humano ficaria apenas preso à letra. Ah, não está escrito isso aqui, então eu não preciso guardar, eu não preciso cuidar. E tem muitas coisas hoje que não estão na Bíblia. Por exemplo, você não vai encontrar cigarro na Bíblia, não vai encontrar ali falando que não se deve usar drogas na Bíblia. Não vai encontrar alguns termos que são modernos ali na Bíblia, mas na Bíblia existe o princípio por trás da lei. Só que o povo não estava preocupado com o princípio que existe por trás da lei. Ele estava apenas preocupado com a letra, apenas com aquilo que estava escrito. Ah, se não está escrito isso aqui, não é pecado se eu fizer. Está entendendo? E Deus então vem ampliando a lei, e em alguns momentos ele revoga algumas leis, abole algumas cerimônias, e Deus também amplia outros. E aí no verso 34 fala assim: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele queria fazer algo que na antiga aliança não tinha, que era qual? Na antiga aliança não tinha perdão, não tinha remissão de pecados, não existia misericórdia. Nós estamos vendo isso na lição do Escola Sabatina, né? E aí ele queria dar misericórdia para o povo, queria perdoar os pecados do povo. E aí ele disse que ele iria firmar essa aliança. Após o ministério e morte de Cristo, a leitura do livro de Hebreus, o que o livro de Hebreus, né, faz, o que o autor de Hebreus faz acerca da promessa de Jeremias. Olha só, o próprio Paulo, quando escreve as cartas aos Hebreus, o que ele fala aqui no capítulo 8, no verso 7 e 13, ele diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, se referindo à antiga aliança, a aliança que foi feita no Monte Sinai, de maneira nenhuma precisaria estar sendo buscado um lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz, aí ele lê novamente aqui o texto que acabamos de ler ali em Jeremias, e ele diz assim ali: eis aí vem diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que eu tomei pela mão para os conduzir para fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, eu não atentei para eles, diz o Senhor. O povo não conseguiu estabelecer a aliança que tinha no Monte Sinai, e agora Deus faz um novo pacto, uma nova aliança. Agora, qual a conclusão desse autor? O que o autor de Hebreus ele quer dizer com essas palavras, né? O que aconteceria com a primeira aliança, então? Olha só o que ele diz no verso 10. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias do Senhor.
nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Verso 12, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais lembrarei. No verso 13 ele diz assim, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Então, quando diz aqui, meus queridos irmãos, que Paulo, escrevendo os Hebreus, diz que era preciso uma nova aliança, ele está querendo dizer que a antiga ela está antiquada. Aquela aliança que tinha no Monte Sinai, ela um dia ela tinha acabado agora o seu vigor. Ela está agora sumindo e está agora caducando. E ela precisava, então, ela estava ficando antiquada. É isso que o texto está querendo dizer. E aí é preciso uma nova aliança. Aquela aliança que ele tinha proferido lá com Abraão, essa mesma aliança abraâmica, Deus vai agora confirmar ela através de Jesus. E esse tema é muito importante. Por isso que é muito importante a gente falar dele. E aí, continuando aqui, olhem só. Diz assim... O que Paulo acredita que ter acontecido com o concerto do Sinai depois do ministério de Jesus? E Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 2, um texto muito conhecido, esse é um texto muito difícil no meio adventista, tem muitas pessoas que não conseguem entender esse tema, por isso que eu quis trazer esse tema aqui, para que nós pudéssemos aprender, refletir nele, e a partir do momento que você então entrar em contato com esse texto, alguma pessoa te perguntar sobre esse texto, você vai ter uma clareza melhor ao expô-lo. O que Paulo estava dizendo com respeito ao Sinai e ao concerto, a antiga aliança? Olha só, Efésios 2, verso 12 até o 15, diz assim, naquele tempo, vós, os gentios, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa. Paulo estava dizendo assim, vocês que são gentios, que estão aqui ouvindo essa minha carta, vocês, povo de Éfeso, vocês eram um povo gentil, um povo pagão, vocês não conheciam as leis dos judeus, e por isso vocês estão separados de Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, estavam separados também da aliança eterna que Deus fez com Adão. E aí ele continua no verso 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, povo gentil, que antes estava longe, que antes não conheciam a palavra de Deus, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. Cristo morreu, aproximou vocês agora da verdade, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Agora o povo judeu, o povo gentil é um só diante de Deus. Antes o povo judeu tinha uma exclusividade diante de Deus, mas agora não, Deus igualou vocês, o povo gentil, o povo judeu, todo que se aproximar diante de Cristo tem perdão, tem aceitação de Cristo. E aí ele diz assim, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, a separação que existia no meio era a inimizade que existia entre o povo e o outro. Um povo conhecia a Deus e outro povo não conhecia. E aí o verso 15 é o texto que eu quero que você se atente bem, meu querido irmão, minha querida irmã, você jovem, você que é criança, preste bem atenção nesse texto. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Que texto difícil de entender, né? Será que esse texto está dizendo aqui que Deus, quando morreu na cruz, ele quebrou a aliança completa e ele aboliu ali a lei dos mandamentos e nós não precisamos guardar mais os mandamentos? Será que seria isso? Aqui diz que Deus morreu e quando ele morreu na sua carne, ele aboliu, ele invalidou a lei dos mandamentos na forma de ordenanças e que existia entre o povo de Israel. Agora, algumas pessoas leem esse texto aqui, como eu disse para você, é um texto difícil da Bíblia, que algumas pessoas deturpam esse texto, às vezes ensinam de maneira equivocada. O que esse texto está querendo dizer para nós? É que Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, ele acaba com a antiga aliança, aquela aliança que tinha sido estabelecida lá no Monte Sinai com Moisés e com o povo de Israel, ela agora perde o seu valor. E tudo que existia ali dentro daquele pacote da antiga aliança é abolido. Porque você tem que entender que na nova aliança, a aliança do conceito eterno, que é feito com Adão, com Noé, com Abraão, e vai até os dias de João Batista, essa lei, o conceito eterno, que é chamado depois de nova aliança, essa lei existe mandamentos, existe os 10 mandamentos, existem leis de saúde, existem leis cerimoniais também, e existem leis civis também. Agora, dentro da lei do Sinai, que é a antiga aliança, que é feito só com o povo de Israel, que é feito só com Moisés, com aquele povinho ali, para ensinar uma coisa específica para eles, também existia ali os 10 mandamentos, também existia ali leis cerimoniais, também existia lei de saúde ali, e também existia leis civis ali.
Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, Jesus está abolindo a lei do Sinai. Sim, tudo, toda a lei dos mandamentos, toda a lei cerimonial, toda a lei civil, toda a lei que ele tinha colocado para aquele povo no instante. Aí você diz, não, mas se Jesus morreu e ele invalidou a lei ali do Monte Sinai, quer dizer que eu não preciso guardar meus mandamentos, não preciso mais me alimentar de alimentos, eu tenho que fazer diferenciação entre alimentos, entre puro e impuro, eu não tenho que cuidar mais de leis civis? Não, não é isso. Você tem que entender que aquela aliança antiga foi abolida, a aliança com Moisés. Mas aquela outra aliança que existe de eternidade a eternidade, essa continua. Você quer ver só? Abra aí a sua Bíblia. Eu não trouxe esse texto, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Gênesis 26, versículo 5. Gênesis 26, versículo 5, vai falar sobre Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, mesmo antes de Moisés existir, mesmo antes de Moisés escrever os 10 mandamentos ali em pedras, em tábuas de pedras e trazer para o povo, a Bíblia diz que Abraão guardou os mandamentos, que Abraão obedeceu os estatutos, os juízos de Deus. Olha só, Gênesis 26, abra aí sua Bíblia, versículo 5, Gênesis 26, você está abrindo a sua Bíblia, eu estou abrindo a minha aqui com você também, de forma simultânea, ao vivo, para que você veja aqui na Bíblia. A sua Bíblia diz isso, qualquer Bíblia diz isso. Bíblia católica, Bíblia do Testemunho de Jeová, Bíblia adventista, Bíblia de qualquer evangélico, você vai encontrar esse texto que diz, Gênesis 26, verso 5, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só, Abraão, antes mesmo de conhecer Moisés, ou melhor, ele nunca conheceu Moisés, Moisés veio muitos anos depois dele, o povo de Israel também, antes de Deus levantar ali e mandar Moisés subir no Monte Sinai e escrever com o próprio dedo nas tábuas dos 10 mandamentos, antes disso, Abraão já guardava a lei. Então, se Deus ele revogou a lei ali quando ele morreu na cruz, morreu e revogou a lei que existia no Sinai, o povo ficou desobrigado de obedecer às leis do Sinai, mas continua em obrigação de obedecer às leis que existem desde Adão até os últimos dias, né? Então, você tem que entender aqui uma coisa, preste bem atenção nisso para você não se confundir. Na lei do conceito eterno, que é chamado de nova aliança, existia também mandamentos, existia também leis cerimoniais, existia lei também civis, existia lei de saúde também. Você pode ver que a lei de saúde, ali mesmo no Gênesis, quando Deus manda Noé construir a arca, ele diz para Noé colocar animais ali dentro da arca, mas para fazer uma separação entre eles, entre os mais limpos e imundos. Então já existia uma separação de mais limpos e imundos antes de existir Moisés, antes de existir o povo de Israel. Também existia a lei dos 10 mandamentos, porque era sobre essa lei que viviam Adão e Eva, era sobre essa lei que viviam Abraão, era sobre essa lei que vivia Noé, e a Bíblia diz que Noé era homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, obedecia e andava na presença do Senhor, ou seja, ele guardava os mandamentos do Senhor nosso Deus. Agora você tem que entender que quando Deus faz uma aliança só com o povo de Israel, chamada Antiga Aliança, essa era uma lei no Monte Sinai que não existia misericórdia, não existia graça. O povo, se quisesse ser salvo, vocês lembram que eu falei outro dia aqui, que eles precisavam guardar tudo, obedecer tudo em todo momento, desde o primeiro dia que nasceu até o último dia que vivessem. E isso o povo não conseguia. O povo achava que conseguiria obedecer todos os mandamentos, mas não conseguiram. E Deus queria mostrar para eles assim, olha, vocês sem mim nunca conseguirão obedecer, vocês sem mim nunca conseguirão a salvação, vocês precisam olhar para a cruz de Cristo, vocês precisam olhar para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que eles então começam a oferecer cordeiros, sim, representando que um dia viria o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, compartilhando com vocês a tela novamente aqui, dando sequência em alguns outros textos, vocês vão entender aqui um pouco mais esse assunto. Mas a expressão na forma de ordenança que vemos em Efésios 2, verso 15, o que significa? Não estaria se referindo à lei cerimonial? Tem muitas pessoas que pegam esse texto e dizem, não, aqui Paulo está falando de uma lei cerimonial, e não a lei moral. Quando Jesus morreu na cruz, ele apenas aboliu a lei de cerimônias, né? E existia ali dentro do pacote da lei do sinal, a lei moral, que é os 10 mandamentos, a lei cerimonial, que era as cerimônias de sacrificar cordeiros, enfim,
rituais de purificação, as festas judaicas. E aí algumas pessoas pegam esse texto e dizem assim, não, o que Paulo está dizendo aqui que foi abolido na cruz foi a lei cerimonial. Só que quando nós analisamos esse texto aqui, meus queridos irmãos, de forma íntegra, de forma sincera, nós vemos que esse texto não refere de forma alguma à lei cerimonial. Algumas pessoas usam esse texto tentando, às vezes, se desculpar, né? E aí alguns outros evangélicos dizem assim, nossa, esse texto aqui diz que Jesus já aboliu a lei, a lei ali na cruz, que não precisamos guardar mais a lei. Olhem só, vou mostrar para vocês aqui, biblicamente, que esse texto não está se referindo à lei cerimonial. E isso também, quando a gente vê que não está se referindo à lei cerimonial, isso não afeta em nada a nossa crença adventista de continuarmos obedecendo os mandamentos. Eu vou explicar para você. Ó, em nenhum lugar da Bíblia, a palavra ordenanças tem o sentido de ritual ou de regras cerimoniais. Em nenhum momento a gente vai encontrar, a gente vai ler alguns textos aqui, você vai ver isso. A ordenança vem de ordem, decreto, de regra, é isso que significa. Então, quando Jesus aboliu ali na cruz as leis de mandamentos em forma de ordenança, está dizendo que Jesus morreu e aboliu todas as rituais, todas as regras cerimoniais da antiga aliança, da aliança que era feita com o povo de Israel. A palavra original em grego para a palavra ordenança é dogmasim, em grego, e ela aparece em outros textos bíblicos. Por exemplo, você está vendo aí na sua tela, Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz escrito assim, ó, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Ou seja, o texto aqui, no original grego, significa dogmasim, que significa regra, significa ritual, que significa ordem, né? Mas não fala nada de cerimônias. Outras ocorrências da palavra dogmasim na Bíblia, Lucas 2, verso 1, que diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto, e a palavra decreto aqui é a mesma dogmasim, que significa ordenanças, de César Augusto, convocando toda a população, e aí você lembra, né, José e Maria teve que ir até certa localidade para prestar ali, para atestar ali aquele decreto que César tinha feito. E aí eles viajam para aquela localidade e ali, então, Jesus nasce, né? Outro texto também é Atos 16, verso 4, que aparece a palavra dogmasim. Olha só, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que observassem as decisões, ou seja, decisões aqui, a palavra dogmasim, que é o mesmo decreto, tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Outro texto, Atos 17, verso 7, aos quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos. Novamente, a palavra dogmasim, que lá em Efésios 2,15 está traduzido como ordenanças. E aí diz o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Muito bem. Como os personagens do Novo Testamento, eles anunciaram a transição entre o Velho e o Novo Concerto. Antes de falar disso aí, dessa transição, quero explicar para vocês aqui uma coisa, ó. O que Paulo quis dizer é que a morte de Cristo aboliu a antiga aliança, a qual tinha forma de ordens, decretos, estatutos, que eram detalhados em pormenores e escritos na pedra e no livro, diferentemente da nova aliança, que é escrito no coração, que é mais ampla, que é ilimitada e que é escrita no coração de cada ser humano. Então, deixa eu explicar isso aqui bem claro para vocês entenderem muito bem, não faça confusão. Quando Paulo está dizendo ali, né, em Colossenses 2,14, em Efésios 2,15, que Deus ali cancelou na cruz do Calvário o escrito de dívida, as ordenanças, ele está dizendo assim, olha, toda a antiga aliança foi abolida. Aquela aliança que eu fiz com Israel, somente com o povo de Israel, ela acaba agora. Só que quando ela acaba, continua a outra que estava em vigência, que é a nova aliança. E nessa nova aliança também existe os 10 mandamentos. Nessa nova aliança também existem as ordenanças com respeito à alimentação. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, não podemos colocar coisas imundas em nosso corpo. Quando acaba a antiga aliança, fica em vigência a nova aliança. E na nova aliança existem leis civis e existem leis cerimoniais. Quer ver só? Vou explicar isso para você de forma clara e objetiva. Você vai dizer, mas pastor, as leis de cerimônias acabaram realmente, né? E nós não precisamos praticar cerimônias. Eu vou dizer para você, quem disse isso? Nós praticamos sim cerimônias na igreja. O batismo é uma cerimônia, a Santa Ceia é uma cerimônia, o lava-pés é uma cerimônia, a apresentação de crianças na igreja é cerimônia.
Está entendendo? Algumas cerimônias, que eram aquelas cerimônias da antiga aliança, foram abolidas, mas alianças da aliança eterna, essas continuam em vigor. Vocês lembram que na nova aliança tinha lá um pacto com Abraão, onde havia circuncisão. Era um corte que era feito, né, o corte do prepúcio, do órgão genital masculino que era cortado. E era um sinal que Deus estava colocando em seu povo. Sempre que Abraão olhasse para si mesmo, para a sua fisionomia, para o seu corpo, ele via que ele tinha um sinal, o sinal que ele era um povo de Deus, que deveria obedecer às leis de Deus. E aí você vê com isso que já existia um sinal. Aí depois, quando acaba todos os rituais, todas as leis cerimoniais, o próprio apóstolo Paulo ensina o povo que agora, em vez de o povo circuncidar-se, o povo tinha que agora se batizar. Não mais deveria cortar ali o prepúcio do órgão genital masculino, mas sim deveria agora praticar o batismo. Está entendendo? Enquanto um pacote de regras, de normas na antiga aliança é abolida na cruz, outro pacote da nova aliança permanece. Aquele mesmo pacote que observava Noé, Adão e Eva, Abraão e também João Batista, e que continua sendo observado agora pelos apóstolos. Está entendendo? Então agora, quando Jesus morre e Paulo continua pregando o evangelho, o povo judeu tem uma grande dificuldade de entender na mente que a antiga aliança acabou e que agora precisava estar em vigência nova. E eles têm dificuldade, eles continuam sacrificando cordeiros, eles continuam praticando a circuncisão. E quando Paulo prega para os gentios e diz que os gentios não precisavam circuncidar, que os gentios não precisavam sacrificar cordeiros, nem aves, enfim, o povo tem dificuldade de entender isso. E aí agora Paulo vai fazer as suas pregações e vai escrever cartas para várias igrejas, para vários povos, ensinando isso, explicando-os para o povo. Então, quando você for ler lá Efésios 2, verso 15, não diga ali apenas que Jesus morreu, né? Como alguns tentando, usando esse texto de forma errada, diz que Jesus morreu, aboliu ali apenas as cerimônias, a lei cerimonial. Não, Jesus aboliu a antiga aliança, quando ele está querendo dizer toda a antiga aliança, mas continua em vigor a nova aliança. Porque você tem que entender que enquanto a antiga aliança estava em vigor apenas para o povo de Israel, a nova aliança estava em vigor também ao mesmo tempo, simultaneamente. E se o povo, ao observar as leis da antiga aliança, entendessem que não conseguiria salvação naquela aliança, eles tinham que ir até Moisés e falar assim: olha, eu sei que não existe salvação apenas nessas regras, nessas leis. Eu sei que por mim mesmo eu não posso guardar os mandamentos. E aí Moisés, então, fazia uma cerimônia ali, que mostrava para eles que eles estavam agora rejeitando a antiga aliança, porque entendia que ela não dava perdão, e eles agora aceitavam a nova aliança, que existia perdão, que existia graça, e eles então confiavam agora que eles mesmos não podiam se salvar, mas eles criam no Cordeiro de Deus que viriam para salvar eles, né? Porque o povo de Israel era um povo assim, né, que achava que por si mesmo eles conseguiriam salvação, que eles conseguiriam obedecer todos os mandamentos, e Jesus mostra para eles, ou melhor, Moisés mostra para eles que não, Deus mostra para eles que não, explicando toda essa situação da antiga aliança e a nova aliança. Vamos prosseguir, e nós vamos ver aqui agora como os personagens do Novo Testamento anunciam a transição da velha aliança para a nova aliança, ou velho concerto para o novo concerto. Ah, vocês estão comigo? Estão conseguindo entender? Se não conseguir entender, depois a gente pode mandar esse projeção, esse PowerPoint para você. Podemos também responder perguntas para você depois no particular, né? Quem sabe um momento fazer uma live somente no Zoom para que você possa fazer perguntas e a gente possa ir respondendo. Eu quero que fique claro esse assunto para você, que enquanto nós não entendemos esse assunto, nós não vamos entender a graça de Deus. Não vamos entender por que precisamos continuar guardando os mandamentos de Deus também. Então, olha só. Qual que é o texto? O próprio Jesus, quando ele esteve na terra, em Lucas 16, ele diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. E tem muita gente, meus queridos, que tem muita dificuldade com esse texto. A lei e os profetas vigoraram até João. O que ele estava querendo dizer com isso? Jesus estava dizendo que a lei, que era escrita em forma de ordenanças, a mesma coisa que Paulo falou lá em Efésios, a antiga aliança vigorou até João Batista, mas agora quando veio Jesus ali, né, e é batizado por João Batista, ele agora começa a estabelecer uma nova aliança. Quando ele, então, distribui ali o pão da Santa Ceia, ele diz: esse é o pão da nova aliança que dou por vós, esse é o sangue da nova aliança, e ele explica isso.
Então, desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça para entrar nele. Jesus disse que a aliança do antigo povo de Israel começou ali no Monte Sinai e termina até ele morrer na cruz, ou até João, ele diz isso aqui. Jesus estava anunciando a transição entre os dois sistemas. Jesus estava dizendo, ó, está acabando um sistema e está começando o outro. Estevão também apresentou isso no sermão dele, quando ele diz ali em Atos, capítulo 6, verso 13 e 14. Prestem bem atenção. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, que diziam assim, este homem, se referindo a Estevão, não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Vocês estão entendendo aqui? Quando então Jesus morre, os apóstolos começam a pregar o evangelho, Estevão começa a pregar o evangelho, começa a pregar que eles não precisavam mais sacrificar cordeiros ali no altar, ali no templo. E aí então o povo começa a falar assim, olha, a gente tem que matar esse homem, porque ele está falando contra o lugar santo, que é o santuário, que é o templo. Ele está pregando contra a lei de Moisés, e nós não podemos aceitar isso. Então o povo teve grande dificuldade de entender que a lei do Sinai, a antiga aliança, estava acabando e que estava começando a nova aliança. E aí eles disseram assim, ó, esse povo está pregando contra a destruição desse lugar e está dizendo que irão se mudar os costumes de Moisés. Então o povo não entendeu. Você precisa entender que as testemunhas eram falsas, mas não era falso o que eles estavam falando, apenas a interpretação do que eles estavam falando que era falso. Olha só para vocês verem aqui, Paulo, quando ele prega lá em Atos, no sermão dele, em capítulo 21, verso 27 e 28, ele diz assim, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e agarraram Paulo gritando, israelitas, socorro, este homem que por toda parte ensina a todos a ser contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ou seja, Paulo também, ele é aqui acusado de ensinar o povo contra as leis de Moisés, de ensinar contra o santuário. Você está entendendo? Porque o povo viveu muitos e muitos anos sacrificando cordeiros ali naquele santuário, naquele templo. E quando Paulo prega e diz assim, gente, a antiga aliança acabou. O que a gente precisa agora é estar em vigência na nova aliança. E na nova aliança existem cerimônias diferentes. Existe a lei moral, os 10 mandamentos também, mas é de forma diferente, não é como vocês estão acostumados. Não precisa mais fazer circuncisão, não precisa mais oferecer lá a ovelhinha, a ave, a pombinha. Está entendendo? Não precisa ter esse rituais de lavar as mãos que vocês têm aí, que são cerimônias. O povo tem dificuldade. Por que Paulo está pregando isso? Os israelitas ou os judeus daquele momento agarram Paulo e se indignam e ficam indignados com o que Paulo está dizendo. Então é uma transição que os apóstolos estão tentando explicar para o povo, que o povo tem grande dificuldade de entender. Acabou a antiga aliança, agora fica em vigência a nova. Olha a objeção, é possível confiar em testemunhas falsas? Muitas pessoas vão dizer assim, não, pastor, mas essas testemunhas aí que apareceram eram testemunhas falsas, o próprio texto está dizendo. Mas como eu disse para vocês, há quem possa discordar, dizendo que as testemunhas eram falsas. As testemunhas que acusaram a Jesus também eram falsas, porém a falsidade era com respeito à interpretação do que Jesus dizia, e não a palavra de Cristo, que foram repetidas literalmente. Por exemplo, Jesus, quando ele chegou no templo, ele diz assim, eu destruirei esse templo em 3 dias e novamente o reconstruirei. Ele estava se referindo ao seu corpo, que é o templo, né, do Espírito Santo. Mas o povo interpretou que ele estava se referindo àquele templo, àquele santuário que tinha demorado muitos e muitos anos a serem construídos, né? Aí o povo interpretou mal. Então o povo interpretou mal as palavras, mas o que eles estavam dizendo era coisa séria. Havia uma transição da antiga aliança para a nova aliança. E olha só, meu querido irmão, minha querida irmã, preste bem atenção. Olha só Mateus 26, versos 60 e 61, que diz: e não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando: este disse, posse do seu santuário de Deus e o reedificá-lo em 3 dias. Tá vendo? Essas testemunhas aqui falaram isso de Jesus. E Jesus estava falando de quê? Do seu corpo, e o povo achava que ele estava se referindo ao templo. E realmente ele morreu, e em 3 dias ele ressuscitou, ele reconstruiu o templo, que era o corpo dele, mas o povo achava que ele estava referindo ao santuário. Então, existe um texto de Paulo sobre a revogação da antiga aliança. Eu quero mostrar para vocês aqui, Romanos 10, verso 4, que fala assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Pastor, mas o texto não está dizendo fim da lei, na finalidade da lei?
Sim, também podemos usar esse texto dessa forma, mas nós entendemos que quando Cristo morre na cruz do Calvário, ele põe fim à lei da antiga aliança, não entenda errado, tá? Ele morre ali, ele acaba com a antiga aliança, e todo aquele pacote de leis, de ordenanças, de estatutos, de juízos que existiam sobre o povo de Israel, Jesus ali põe fim, né? E Jesus também é a finalidade da lei, ele veio porque ele é o fim da lei, ou seja, todos os objetivos, tudo aquilo que a lei do antigo Israel mostrava, todo o santuário representava Cristo, né? Ali os pães da proposição representavam Cristo, ali o castiçal representava Cristo, que é a luz do mundo, ali o sacerdote representava Cristo, o cordeiro que era oferecido representava Cristo, está entendendo? Agora, esse texto também está dizendo que Cristo ele veio por fim à antiga aliança. 2 Coríntios 3, verso 3 a 15, ainda diz: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado quem é Cristo, que em Cristo é removido. Paulo está dizendo assim: olha, quem continua a observar a antiga aliança está com um véu no rosto, não está entendendo que foi revelado que Cristo removeu esse véu quando ele morreu. Então, judeus, parem de praticar a circuncisão, parem de praticar aí os sacrifícios, não tem mais valor ficar fazendo todos os rituais no santuário, no templo de Salomão, não precisa mais fazer isso, né? É isso que Paulo está dizendo. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O véu está posto porque eles ainda não tinham entendido que agora viviam na nova aliança, precisavam abandonar aquela antiga aliança. Precisavam entender que não podia mais existir separação agora entre judeu e gentil como tinha antes. Agora o povo se tornava todo um, igualdade para todos. E aí Paulo ensina que a lei em vigência agora é a lei do concerto eterno, da nova aliança, aquela aliança que foi firmada com Adão, renovada com Abraão, renovada com Noé, e também renovado com João Batista. Olha só, texto de Paulo ainda sobre a revogação da antiga aliança. Gálatas 3, versos 23 e 25. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permaneceremos subordinados ao aio. Interessante, irmãos, eu vou explicar para você um pouco o que significa aio. A lei, ou seja, a lei aqui é uma referência à antiga aliança. Paulo está dizendo assim: a antiga aliança nos serviu de aio para conduzir a Cristo. O que é aio, pastor? Naquela época, o povo que tinha uma condição financeira melhor, e eles tinham, então, os filhos, eles, então, escolhiam um escravo e designava o cuidado do filho a esse escravo. E dizia: escravo, você agora vai cuidar do meu filho, você vai orientá-lo, vai direcioná-lo, você vai levá-lo para a escola, vai ensiná-lo a ler, a escrever, ensiná-lo o que deve, o que não deve, o que é certo, o que é errado. E esse escravo era o chamado de aio, ou como diz ali no termo grego, paidagogos. A palavra pedagogos vem dessa palavra, paidagogos, que é o mesmo aio, o escravo que conduzia o filho. Então, o pai não tinha tempo de educar o filho, o pai colocava esse filho sobre o cuidado de seu servo, de seu escravo, e esse escravo, que era o aio, levava a criança para a escola, ensinava ele. Esse escravo era que falava: meu filho, menino, levanta da cama que já está na hora de acordar. Ô menino, você fez isso errado, você vai apanhar agora. Era o escravo que pegava a vara, disciplinava, que tocava de castigo, era o escravo que orientava. Então, por mais que o filho fosse maior que o escravo, porque ele era filho do dono, era herdeiro da promessa, ou melhor, herdeiro da herança do dono, ele agora estava subordinado ao escravo. Então, da mesma forma, Paulo está dizendo assim: olha, a antiga aliança, ela serviu como um aio para nos conduzir a Cristo. Ela serviu como um mentor, como um instrutor, como aquele escravo que ensina para a gente que precisa de Cristo, ou que a gente precisa de crescer, de ter uma mente evoluída. Assim como o escravo ensinava a criança a se evoluir, a crescer, que tem coisas que pode fazer e coisas que não deve. Então, esse aio aqui, esse escravo,
explica, ou melhor, a lei agora, ela serve como aio. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para nós. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. O povo devia entender que a antiga aliança não salvava. Devia entender que não existia como se salvar na antiga aliança. O que eles precisavam? Quando eles entendiam que não precisava salvar, não podia se salvar na antiga aliança, eles deviam entender e falar assim, Moisés, eu entendi agora, eu não consigo guardar tudo, não consigo obedecer tudo. Então, eu quero que você me apresente a aliança eterna, a nova aliança. E ali eles tinham que fazer uma cerimônia, né? Que nós vamos ver em outro tempo, para que eles pudessem passar daquela aliança antiga para uma aliança nova. Está entendendo, meus queridos irmãos? Vou explicar para vocês aqui com uma ilustração bem clara que eu usei outro dia na lição da Escola Sabatina. Quem viu vai relembrar, e quem ouviu, né, vai relembrar, e quem não viu ainda vai aprender. Por que Deus deu uma antiga aliança para o povo de Israel, sendo que já existia a nova aliança com todo o povo? Né? O povo de Israel, ele representa 2 filhos, né, ou 3 filhos, os filhos de um pai que chegam para o pai e falam assim, pai, eu vou atravessar toda a Baía de Guanabara nadando, de um lado até no outro, nós conseguimos. Os filhos falam para o pai, isso o pai diz, eu duvido, não tem como, isso é impossível, filhos. Vocês vão morrer no meio do lago, vocês vão se afogar, os braços vão cansar, vocês não vão conseguir chegar do outro lado. Aí os filhos, né, soberbos, achando que são os maiorais, diz, não, pai, nós vamos conseguir, nós vamos nadar desse lado até o outro lado da Baía de Guanabara e vamos conseguir, vamos mostrar para o senhor que a gente pode. E aí o pai diz assim, não, então vamos fazer um acordo, vamos fazer um decreto aqui, uma aliança, tá? Um contrato. Se vocês atravessarem toda a Baía de Guanabara a nado e chegarem do lado bem, vivo, conseguirem realmente, eu vou dar toda a minha herança para vocês, vou repartir minha herança em vida. Agora, se vocês não conseguirem atravessar a Baía de Guanabara nadando, eu vou com o meu barquinho atrás de vocês, com um machadinho, e vou matar vocês. Tudo bem? Pode ser assim? Aos filhos, é claro, pai, pode ser. É claro, nós vamos conseguir. Nós somos melhores, ó, nós vamos nadar, isso você vai ver. E os filhos, então, começam a nadar a Baía de Guanabara, nada, e eles começam, então, a entender que a Baía de Guanabara era muito maior do que eles imaginaram. E aí, no meio do caminho, eles cansam e param, né? E o pai vem atrás com o barquinho e diz, não, meu filho, vocês não vão continuar? Vocês não vão conseguir? Não, pai, a gente não aguenta mais, os braços, deram cãibra nos braços, nas pernas, em todo o corpo, e não conseguimos mais avançar. Meus filhos, a gente fez um acordo, né? Se vocês conseguissem nadar, eu daria a herança. Se vocês não conseguissem, eu iria matar vocês. Estou com o machado aqui, ó, para matar vocês. Então, eu estou sendo justo e correto se eu matar vocês. Mas aí o pai é misericordioso para com os filhos e puxa os filhos para dentro do barco e diz, eu não vou matar vocês, eu vou dar uma segunda chance para vocês. Eu vou atravessar vocês de barco para o outro lado e vou dar herança para vocês. Esses filhos representam o povo de Israel. O povo de Israel achava que poderia fazer tudo sem Deus, sem Jesus, que eles iriam guardar tudo. Mas o pai, que é Deus, diz, não, meu filho, vocês não conseguem. E o povo de Israel diz, não, a gente consegue sim. E aí Deus, então, dá a antiga aliança e dá todas as leis escritas em tábuas, escritas em livros, detalha tudo sobre como se portar com o vizinho, como se comportar com o animal, como se comportar com as leis civis, e escreve tudo. Só que o povo ficou muito bitolado ali com o que estava escrito. E aí, quando o povo enxerga que não consegue, Deus vem com o machadinho atrás para matar, aí o povo diz, não, a gente não consegue. Se Deus quisesse destruir o povo de Israel, porque aquela aliança foi feita só com o povo de Israel, Deus poderia. Você precisa entender que a antiga aliança não foi feita para você, não foi feita para mim, foi feita apenas com o povo judeu, o povo que saiu do Egito, que estava em caminho a Canaã. E ela só vigorou até João, até a morte de Jesus na cruz, até aqueles anos. Está entendendo? Jesus, se quisesse destruir a nação toda, ele seria justo, mas ele não destruiu. Ele resolveu ser misericordioso e agora transportou esses que estavam na antiga aliança para a nova aliança. A nova aliança, sim, tem misericórdia, tem graça, tem perdão. Na antiga aliança não existia isso. Então, meus queridos irmãos e irmãs que estão conosco assistindo este culto aqui, nós já estamos terminando esses textos. Teria alguns textos a mais para apresentar aqui para vocês, mas vamos terminar por aqui. E o contexto final de que nós queremos apresentar para você é o seguinte. Por que nós estamos apresentando esse assunto?
Jesus queria mostrar para nós que a antiga aliança ela não salva, ela apenas condena. E ele então precisava nos mostrar que a nova aliança precisava ser aprendida. O povo tinha dificuldade de aprender duas coisas especiais, eu vou fechar com isso. O povo tinha dificuldade porque eles estavam presos à regra da lei. Ah, aqui está dizendo isso, mas não está dizendo aquilo. Ah, então se não está dizendo aquilo, então não preciso guardar. Aí Jesus vem e ele amplia a lei. E ele diz assim, o que diziam os antigos? Os antigos dizem assim, aquele que adulterar está cometendo pecado. Aí Jesus diz assim, eu digo mais. Eu digo que aquele que olhar para uma mulher com um pensamento impuro, desejando essa mulher, esse já adulterou com ela. Ou seja, o povo achava que somente o que estava escrito, a letra, o que estava escrito precisava ser obedecido. Jesus amplia e ele espiritualiza a lei. Não podemos ter uma lei mais gravada apenas em pedra, em livros. A lei tem que estar em nosso coração. Por isso que tem muita gente que ainda não entende isso e às vezes procura a gente e fala, pastor, pode isso? Pastor, pode aquilo? Essa música aqui pode? Pode fazer isso no sábado, pastor? Pastor, pode ir em tal lugar? Pastor, pode namorar com uma menina assim, assim? São pessoas que ainda não entenderam que a lei ela não pode ser apenas aquela lei escrita, mas existe o princípio por trás da lei. E outra coisa que Deus queria também explicar é que assim como ele foi misericordioso com eles deveriam ser misericordiosos com o povo. Porque o povo achava que era tudo olho por olho, dente por dente. E Deus mostra para eles, não, vocês têm que amar, você tem que cuidar do semelhante. Você, ao ver uma pessoa em dificuldade, você tem que ajudá-lo. Se você tiver duas capas, você tem que repartir uma com quem não tem. Não é? Se alguém te mandar aí 1 quilômetro, vá com ele 2. Ou seja, uma coisa que Deus queria ensinar é que eles precisavam entender a espiritualização da lei e não somente ficar cravado naquilo que está escrito, mas entender o que está por trás de toda a lei. A lei está em nosso coração, o que é certo e o que é errado. Precisamos analisar. Não é porque na Bíblia não diz que não devemos usar maconha, que não devemos usar droga, ela fala, não está escrito na Bíblia, então eu vou usar. Está entendendo? Isso que o povo não entendia. Se não estivesse escrito lá, não pode, eles então faziam. Outra coisa a segunda coisa que eu disse então aqui, só repetindo, é que o povo precisava ser mais amoroso com os demais. Então agora talvez a maior de todos os problemas seja a misericórdia e a justiça. Nós, queridos irmãos, precisamos ser misericordiosos com os demais, orar pelos nossos irmãos. O irmão passou na rua, não falou oi comigo, não buzinou, né? É um miserável, já começa a ficar bravo, eu não vou mais na igreja. Será que ele não te viu e por isso estava correndo, cuidando de uma coisa e outra, e não te viu e não falou oi, e por isso ele não te cumprimentou, e só por isso você ficar chateado? Então, a Bíblia está dizendo que você deve perdoar o seu irmão, você deve ser misericordioso com o seu irmão, você não pode apenas fazer o que está escrito, mas você precisa ser misericordioso como Jesus é misericordioso, tá bom? E meu apelo a você é que você aprenda a perdoar como Jesus perdoou, e na mesma quantidade de vezes, da mesma profundidade em que você é perdoado. Assim como Deus perdoa você, perdoa os demais. Entenda que você não precisa mais guardar todas as coisas que estão na antiga aliança, mas você precisa continuar guardando as coisas que estão na nova aliança. E está na nova aliança os 10 mandamentos, está na nova aliança a questão das leis de saúde, está na nova aliança a questão do amor, e na nova aliança a misericórdia, a perdão. Querido meu irmão e irmã que está comigo assistindo e adorando ao Senhor, o apelo que eu faço ao seu coração é entregue ao Senhor de todo o seu coração. Se você ainda não obedece os mandamentos do Senhor, que é descritos na nova aliança, passe a obedecer, porque o próprio Jesus guardou os mandamentos, os próprios apóstolos guardaram os mandamentos, e eu e você também precisamos guardar esses mandamentos. Não porque precisamos ser salvos pelos mandamentos, mas para continuar no estado de vida eterna, para continuarmos salvos. Em gratidão a Jesus por tudo que Ele fez por nós, precisamos continuar obedecendo a esse Deus maravilhoso, esse Deus de grandioso. Uma coisa é querer obedecer para ser salvo, e outra coisa é obedecer porque já foi salvo, porque você já está na presença do Senhor, amém? Então hoje, meu querido irmão, coloque no seu coração que você deve perdoar aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que você está meio chateado com ele, perdoa ele no seu coração, porque Jesus disse que da mesma forma que ele nos perdoa, nós devemos perdoar os nossos devedores. E quando você se deparar com uma situação que não está escrito na Bíblia, tente espiritualizar a lei, tente entender o que está escrito por trás do princípio do que estava escrito ali na lei dos mandamentos.
Ali os mandamentos não estão escritos agora em pedra, está escrito no seu coração, na sua mente, e o Espírito Santo ele conduz a sua vida. Hoje entregue o seu coração ao Senhor e deixe ele fazer parte da sua vida e da sua história, amém? Vamos orar nesse instante, vamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, a nossa decisão, e vamos confirmar dia após dia a vontade de estarmos continuamente na presença do Senhor, com a nossa família, adorando ao Senhor de fato e de verdade, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Poderoso Deus e amado Pai que estás nos céus, nesse instante quero entregar esse filho, essa filha, esse servo, esse meu irmão e irmã que está comigo assistindo essa live, essa família, ó Pai, que são teus servos, que estão seus escolhidos, por favor, traga salvação a esses teus filhos. Se por acaso algum deles, ó Deus, tem praticado coisas erradas, tem quebrado a tua lei, que ainda não obedece os teus mandamentos, que o Senhor possa ajudá-los a obedecer esses mandamentos, que não são aqueles mandamentos que foram abolidos na antiga aliança, mas os mandamentos que estão em vigor na nova aliança. Abençoe, ó Pai, abençoe todos nós, nos guarda, nos proteja, nos ajude a ser fiéis, nos ajude a ser amigos, nos ajude a ser justos, nos ajude a perdoar os nossos ofensores e ajude-nos a amar o Senhor intensamente, a amar a tua obra, a amar a tua igreja, a nos dedicarmos à oração, a nos dedicarmos ao estudo da tua palavra, e que passar 1 hora, ó Deus, orando seja pouco tempo para nós. Eu tenho, ó Deus, aqui comigo, talvez em algum momento, um irmão, uma irmã, que acha dificuldade, o Pai, em passar 5 minutos, meia hora em oração. Por favor, fortaleça a fé desse irmão, fortaleça a minha fé, nos prepara para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, para estabelecer o teu reino glorioso, nós possamos estar salvos. Perdoa os nossos pecados, nos dê uma boa noite em tua presença, abençoa cada irmão e irmã, em nome de Jesus. E você diz, amém, amém, louvado seja o nome do nosso Deus. E aqui vai o nosso abraço para você que ficou conosco até o final do culto, né? Tem aqui 24 pessoas assistindo simultaneamente. Irmã Luceli, um abraço. Irmã Amanda, fique com Deus, tá? Amanda Ribeiro, um abraço para a família. Irmã Márcia Heloísa, muito obrigado. Irmã Iraci, irmã Ana Rogéria, José Geraldo, né? Também aqui a nossa irmã Pâmela e o Ender, que estão assistindo conosco ali de Guapé. Um abraço, fique com Deus, muito obrigado por vocês estarem conosco, que Deus continue falando no coração de vocês. A nossa irmã Andressa, irmã Ivone, Caetano, irmão Sebastião, nossa irmã Yasmin, também nossa irmã Laura, irmã Geraldo, irmã Sueli, irmã Ivonete, irmã Lenilda, irmão Rogério, irmão Tony, irmã Doni de Paula, irmã Alice, todos os irmãos que estão conectados conosco, que não deixaram seu nome aqui no chat, se sinta abraçado pelo Senhor, que o Espírito Santo esteja contigo, e como ministro do Evangelho, que a paz do Senhor reine em seu coração, em sua mente. Que Deus abençoe você, uma ótima noite, um abraço da família pastoral a todos vocês.